Olá pessoal, tudo bem? Queria falar hoje sobre um assunto que tem muita ligação com o nome do nosso canal, Engenharia e Condomínio, porque é um assunto que interessa à engenharia e interessa ao condomínio. Você sabe como receber uma obra? Você compra um empreendimento, você compra um apartamento, no caso os condôminos compram um empreendimento em si, e na hora de receber a obra, muitas vezes existe alguma polêmica, existe algum desgaste, existe algum sentimento de desconfiança. Para isso, existe uma coisa chamada vistoria de recebimento de obra, que no meu entender, e eu vou explicar aqui o porquê, é algo que agrada a todo mundo, é algo que atende a todas as necessidades. Bom, por muito tempo, algumas construtoras, elas imaginavam que se o cliente dela contratasse um engenheiro, perito, um especialista para ajudá-lo a receber o empreendimento, era sinal de desconfiança. Tá? Ela ficava pé atrás, a falta de profissionalismo de alguns, eu diria até que ficava chateado, ficava decepcionado, né? Achando que estava colocando o nome da construtora em risco ou em dúvida, de alguma coisa desse tipo. Pessoal, não tem nada disso, tá? Por que eu digo que uma vistoria de recebimento de obra é interessante para todas as partes? Em primeiro lugar, que ela te traz uma tranquilidade, ela traz transparência no relacionamento. Na medida que eu sou leigo, eu sou médico, sou advogado, sou contador e estou comprando uma obra, né? Que num determinado momento ela deixa de ser obra e passa a ser a minha residência ou o meu condomínio, é natural que eu não entenda do assunto. E quando uma construtora está me entregando esse empreendimento, se eu contrato um engenheiro para intermediar esse relacionamento de recebimento, não tem nada de errado nisso, apenas gera transparência, apenas gera confiança. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, a minha tia, que é médica, ela foi na sala de cirurgia comigo, ela se ofereceu, eu disse, pô tia, quero. Né? E ela foi lá na sala de cirurgia comigo, para quê? Para me dar tranquilidade. Em nenhum momento, a obstetra da minha filha ficou desconfiada que eu pudesse estar achando que ela ia fazer alguma coisa errada e a minha tia madrinha, que é médica, tá lá para corrigir ou para fiscalizar ela. Não, a minha tia madrinha, ela estava lá para trazer tranquilidade. Primeiro que era um profissional a mais. Então aquela médica, se ela confia no trabalho dela, se era uma boa profissional, que de fato ela era, ela não vai achar inconveniente nenhum ter outra médica no ambiente, porque em uma eventual necessidade já seria uma ajuda. E segundo, que ela traria tranquilidade ao ambiente, principalmente a mim, que foi a quem ela se ofereceu. Na vistoria de recebimento é exatamente a mesma coisa. Uma construtora séria, uma engenharia séria, não tem problema nenhum em um profissional a mais estar ali para debater aqueles materiais que foram aplicados, aquelas soluções que foram dadas, a execução do trabalho segundo normas técnicas, a execução do trabalho segundo projeto. Então, é melhor para os dois nesse sentido. Porém, é melhor só para o construtor também. Por quê? Porque na medida que um cliente contrata um profissional para receber sua obra, o construtor ele vai estar saindo em vantagem também, porque qualquer reclamação que tiver que ser feita, vai ser feita de imediato. E não vai ficar se postergando aquela entrega de obra, né, por reclamações que foram identificadas depois. Um ano depois, alguém identifica que pelo projeto, ali naquele lugar tinha que ter um corrimão e não foi identificado. E lá vai você, um ano depois, reclamar e falar com a construtora pedindo a instalação do corrimão. Isso não faz sentido. Então é bom para a construtora. O que foi identificado naquele momento, se identifica naquele momento, se resolve naquele momento. Segundo a legislação brasileira, vícios de fácil detecção têm um prazo muito curto, né? Até 90 dias, por exemplo, para se reclamar. E o que é vício de fácil detecção para um engenheiro pode não ser para um médico. Então, na medida que o condomínio ou um cliente de um apartamento contrata um engenheiro para receber, aquele vício que talvez não fosse de fácil detecção para ele, para esse engenheiro é. E isso ajuda e facilita bastante a vida dele.
Tá? Em terceiro e último lugar, é bom, é claro, para o próprio consumidor, para o próprio comprador, que ele se sente, além de se sentir seguro e tranquilo diante da transparência que eu falei no primeiro item, ele vai ter critérios de recebimento que ele não conhece. Ele vai entender o que é fazer uma revisão à percussão numa cerâmica para saber se está com som cavo ou não, com deficiência de aderência. Ele vai entender o que a norma fala sobre caimentos para os ralos. Ele vai entender o que a norma fala sobre quadro de disjuntores, o que pode, o que não pode ter. Ou seja, ele vai ter um profissional que vai dar uma segurança a mais para ele. O cliente ele vai ter essa segurança de que ele está recebendo exatamente aquilo que ele está comprando. Algo que um leigo talvez não possa fazer. Então essa vistoria de recebimento, pessoal, é o típico esquema ganha-ganha. Eu entendo que todo mundo sai na vantagem e a grande maioria das construtoras já entende dessa forma. Repito, é bom para ambos os lados, apesar de que o custo disso, via de regra, é assumido pelo comprador, que é um custo bem baixo diante do investimento do patrimônio que ele está fazendo. Pessoal, mande sua dúvida em engenhariaecondomínio.com.br. Você pode mandar um e-mail, sugerir uma pauta. Essa pauta foi uma sugestão, tá? E se você gostou, curte, compartilha e nós vamos estar trazendo aqui, daqui a 15 dias, mais um vídeo para você. Muito obrigado, pessoal.